Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Eu quero hoje, e eu tomo a iniciativa de conversar com vocês a respeito de um tema que eu entendo não somente muito interessante, mas um tema também muito importante. Eu vou introduzir a minha fala com uma seguinte pergunta: o médium deve tirar benefícios transitórios pelo exercício da mediunidade? Eu penso que a maioria de vocês irá quase que de forma imediata responder: não. Mas eu entendo necessário renovar a pergunta: o médium pode cobrar por exercer a mediunidade, por consultar, por atender aqueles pela atividade mediúnica? Eu peço que vocês pensem, reflitam, porque não basta responder não. Nós precisamos sempre não só responder algo, como embasar a nossa pergunta. Por exemplo, como nós estamos falando aqui sobre Evangelho de Jesus Cristo, sobre doutrina espírita, embasar a nossa resposta naquilo que nós aprendemos, naquilo que a espiritualidade nos ensina. Nós iremos falar aqui sobre aquilo que Allan Kardec rotulou, denominou de médium de profissão. É aquele que cobra pelo exercício da atividade. Hoje nós sabemos que se trata quase que de uma prática generalizada. Nós estamos testemunhando o hábito de se cobrar pelo exercício da atividade, até mesmo em podcasts. E até mesmo nesses encontros, a prática de se contactar espíritos. O fato é que nós percebemos que um número não pequeno de médiuns, esse número está cobrando pelo exercício da atividade mediúnica. E é importante nós aqui considerarmos que não temos condições aqui, e o nosso objetivo não é condenar quem quer que seja, mesmo porque nós estamos aqui e nem temos condições de julgar quem quer que seja. O nosso objetivo aqui é desenvolver o nosso assunto, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, é claro, com base naquilo que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. E, portanto, nós precisamos compartilhar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E não só aquilo que a doutrina espírita também aprofunda sobre esse assunto. O exercício da faculdade mediúnica, essa cobrança, essa prática de se cobrar pelo exercício da atividade mediúnica, ela está em discordância com o paradigma cristão, está em discordância com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Quem não se lembra daquilo que está no Evangelho, está escrito em letras garrafais? Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e até mesmo expeli demônios. Mas deixa bem claro: de graça recebestes e de graça dai. Será que nós podemos compreender essa advertência, este ensinamento, este conselho de Jesus Cristo com os dias de hoje? Será que como que nós devemos e podemos encarar essa flagrante e inúmeras situações de exploração? Porque nós percebemos de forma nítida, nós sabemos que a lei não se restringe apenas à cobrança de consultas, porque muitos irmãos nossos, médiuns, chegam a abusar da boa-fé dos outros, da credulidade do semelhante. O paradigma cristão, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos, penso, continuando atentos sobre a análise desse tema, destacar algumas premissas, alguns princípios que eu entendo de vitais importância. Por exemplo, nós aprendemos que mediunidade não é algo sobrenatural, é algo natural. E nós aprendemos também, um segundo princípio, que o ser humano sempre desfrutou
da aptidão de se comunicar com os espíritos. Embora esta atividade, esta faculdade, ela se encontre mais acentuada em alguns. Nós também percebemos que o homem ele sempre testemunhou, o homem sempre conviveu com a mediunidade. Desde quando o homem é homem aqui na Terra, a mediunidade é algo natural. Não é um dom, uma faculdade sobrenatural, encontra-se disponível em todos, muito embora nós saibamos que em alguns de forma ostensiva, em outros não, e que a mediunidade, este termo, não surgiu com a doutrina espírita. Trata-se de um fenômeno natural, presente desde quando o homem aqui na Terra se encontra. Repito, o homem sempre desfrutou da aptidão de se comunicar com os espíritos, sempre. Além de ser uma faculdade natural, de certa forma todos, num grau ou no outro, desfrutam desta faculdade, é claro que nós precisamos reforçar que não apenas entra em contato, mas muitos têm a capacidade e a faculdade de se comunicar com os espíritos. Entrar em contato, e não só ser ponte, intermediário da manifestação do pensamento deles. Do ponto de vista da concepção restrita, a mediunidade é aquela em que, em contato com os espíritos, nós servimos de intermediários entre a atuação deles com aqui entre nós, seres humanos. Este intercâmbio, esta faculdade, muitos a rotulam de mediunismo, mediunidade. E é interessante, talvez, nós questionarmos qual que é a diferença que existe entre mediunismo e mediunidade. Para muitos, mediunismo é a faculdade mediúnica em seu estado bruto, natural. Por quê? Se esta faculdade sempre se encontrou presente pela história humana, ela, é claro, desde o início, ela também se mostrou de forma natural. Uma faculdade bruta, indisciplinada. Tratando-se de uma faculdade inerente a todo e qualquer ser humano de se tornar ponte à manifestação dos espíritos, o mediunismo é quando o exercício dessa faculdade ela se dá de forma, por exemplo, indisciplinada. Por outro lado, mediunidade trata-se este termo da faculdade, do exercício da faculdade, em que se procura discipliná-la e exercê-la com consciência. Não só consciente da necessidade de que se aprimore este dom, como também alicerçar essa prática em preceitos éticos. Mediunidade, então, meus irmãos, meus amigos, decorre, uma acepção, é uma palavra em que sempre nós a vinculamos com o respeito que nós devemos ter para com ela. Não só nós, como seres humanos, devemos respeitar todos os recursos que nós recebemos de Deus. A faculdade, exercê-la com esclarecimento, com discernimento e a serviço do bem. Não somente a faculdade mediúnica, mas toda e qualquer faculdade, toda e qualquer aptidão. O que nós iremos tratar aqui, eu penso que será valoroso para aquele que busca, sim, trabalhar a sua aptidão mediúnica segundo os ditames éticos rumo à evolução, em benefício de todos. É como, por exemplo, nós podemos nos referir à faculdade da fala. De nada ajudará ou de nada ajudarão as dicas de como se usar bem a faculdade da fala àquele que não alimenta o propósito de aprimorá-la, em usá-la de forma eficaz e de forma ética.
Diante de uma pessoa que não tem qualquer propósito em aprimorar as suas faculdades, por mais que nos esforcemos, por mais que nós nos dediquemos, neste esclarecimento será improfícuo, improdutivo o esclarecimento àquele que prefere continuar falando de forma deselegante, inoportuna, rude e até mesmo agressiva. Aqui, quando nós estamos falando de mediunidade, o convite será, tenho certeza, atendido por aqueles que já perceberam a necessidade de se usar respeitosamente a faculdade mediúnica, como devemos usar bem toda e qualquer faculdade e aptidão. Quando nós falamos em valores éticos, a que preceitos nós devemos ancorar o nosso trabalho mediúnico? Quando nós falamos em disciplina, em ética, em moralidade, em que? Onde devemos buscar? Para mim, é claro que devemos inicialmente nos apoiar na vida de Jesus Cristo. Ele deixou bem claro que nós devemos dar gratuitamente aquilo que nós recebemos de forma gratuita. Devemos nos apoiar, ancorar a nossa atividade, nos apoiar na luz do Evangelho. E por que não nos lembrarmos do Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns nos apresenta inúmeros subsídios que irão nos ajudar na disciplina, em usarmos bem, em exercermos bem essa faculdade. Recordemos, meus irmãos, meus amigos, o que Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, ele disse. No Evangelho de Mateus, eu repito aquilo que nós já compartilhamos com vocês. Jesus Cristo disse: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. E se nós estamos aqui estudando o fenômeno da aptidão mediúnica, se nós já alertamos para a necessidade da disciplina, de usarmos essa faculdade com consciência, faz-se por óbvio indispensável não só entendermos, estudarmos bem estas dicas, mas colocá-las em prática. Este assunto é tão importante que Allan Kardec destacou no Evangelho segundo o Espiritismo: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos. Com esta recomendação, ele prescreve, ele nos sugere, ele nos aconselha que ninguém se faça pagar daquilo, porque nada pagou. Ora, o que eles, discípulos, haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, de expulsar os maus espíritos. Este dom, esta faculdade, este dom de Deus, eles receberam de forma gratuita para alívio daqueles que sofrem e também como meio de propagação da fé. Jesus, ele recomendou que nós não fizéssemos desta faculdade um objeto de comércio, nem de especulação, e até mesmo que não fizéssemos da faculdade curativa, doutrinária, um meio de vida. Allan Kardec, ele deixou bem claro, e ele se utilizou de termos como faculdade, como dom. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e ali, tratando sobre este assunto, Allan Kardec destaca como faculdade, como dom. Contudo, eu penso que é indispensável que nós entendamos profundamente o conceito destas terminologias. Senão, penso que nós iremos cair na armadilha
nós iremos concluir que, como um médico que cursou uma faculdade de medicina, se ele pode cobrar pelo exercício de sua atividade profissional, o médium também, por desfrutar de uma faculdade, ele poderia cobrar pelo exercício desta ou daquela faculdade mediúnica. Faculdade de medicina e faculdade mediúnica são expressões diferentes. É preciso que nós relembremos sempre. Faculdade de medicina, faculdade mediúnica. Não se trata do mesmo conceito sobre a expressão faculdade. Nós não podemos, ao estudar sobre um assunto, nos apropriarmos de conceitos equivocados para estudarmos algo. Nós precisamos entender profundamente o conceito da palavra faculdade, como também da palavra dom. Quando nós falamos, e Allan Kardec deixou bem claro a respeito da concepção da palavra faculdade, como também do termo dom, ele ali está se referindo a todos os recursos que nós herdamos de Deus, que nós recebemos de Deus como presente. Nós recebemos de Deus gratuitamente inúmeras faculdades. O conceito da palavra faculdade e dom, aqui destacado por Allan Kardec, refere-se às capacidades naturais, essenciais, que nós recebemos de presente, que nós herdamos de Deus. Todo ser humano, todos nós recebemos gratuitamente esta herança. As heranças instintivas e também, por que não dizer, a herança sensitiva. Quem não já se deparou com a iniciativa imediata de, por exemplo, um recém-nascido buscar incontinente, instintivamente o seio da mãe logo após sair do ventre? Trata-se de uma faculdade, de um instinto de buscar a sua própria sobrevivência. Nós estamos referindo aqui, quando falamos a respeito de faculdade de dom, nós também não podemos esquecer sobre a faculdade da visão. Como o bebê recebeu como herança esse instinto de sobrevivência, também nós nascemos com a faculdade da visão, não é mesmo? Com a faculdade do paladar, do olfato, do tato e da audição. Todos nós recebemos estas faculdades do nosso Pai. Outras palavras, todos nós, eu, você, todos nós recebemos de Deus a aptidão de nutrir, de pensar, de memorizar e até mesmo de interagir. Todos nós, eu e você, desfrutamos dessas faculdades, destes potenciais a serem desenvolvidos, de todos esses potenciais a serem educados. Estas faculdades, estes dons, pertencem a todos os seres humanos. Então, diferentemente da faculdade de medicina, que aquele que detém o curso, ou pelo menos o diploma de médico, ele chegou a obter este diploma pelo seu trabalho, pelo seu labor, pelo seu estudo, por ele ter ido à faculdade, à universidade, aprimorado, estudado e assim tornando-se competente, auferindo recursos intelectuais, sabedoria no trato com a enfermidade. Então quando nós referimos à faculdade, nós não estamos aqui, nós não podemos vincular esta acepção de dom mediúnico, de faculdade mediúnica, como aquela que o médico recebe, esta faculdade pelo diploma universitário. Então, é importante que nós reforcemos a ideia de que não seria coerente alguém cobrar simplesmente por falar. Agora, é plenamente justificável cobrar por um discurso técnico,
por uma palestra instrutiva, cujos conhecimentos que ali estão sendo compartilhados, eles foram adquiridos pelo labor, pelo trabalho e pelo estudo. Agora, no tocante à faculdade mediúnica, não é eticamente justificável cobrar-se por conhecimentos que não possuímos, por esclarecimentos que nos escapam, por curas que nós não dispomos de competências para realizá-las. Então, penso que nós devemos relembrarmos sempre deste conceito restrito da palavra faculdade, para que nós possamos diferenciar esta terminologia em contextos diferentes. A faculdade como fruto do trabalho, a faculdade como fruto do esforço do ser humano, decorrente, por exemplo, de uma especialização acadêmica, de um aprendizado profissional. É muito diferente de uma faculdade que nós herdamos de Deus, in natura. Então, como estudantes, surge daí o termo faculdades como instituições voltadas ao aprimoramento desta ou daquela atividade. Até mesmo como o aprimoramento de uma faculdade natural. Nós precisamos diferenciar a faculdade de direito, de medicina, de odontologia, da contabilidade, da engenharia e assim por diante, da faculdade mediúnica. Não só se admite, como é totalmente lícito cobrar por determinado trabalho. Agora, não é eticamente justificável cobrar por conhecimento que nós não possuímos, por esclarecimentos que nos escapam, por curas que nós não dispomos de competências para realizá-las. Nós precisamos entender bem, diferenciar bem este termo faculdade e adaptá-lo ao contexto que nós estamos estudando. E também não podemos esquecer de algo que é muito importante. Nada impede, aliás, isso ocorre frequentemente, a intervenção da espiritualidade no exercício de uma faculdade profissionalizante. Ou seja, nada impede, repito, isso acontece frequentemente, que a espiritualidade talvez cure, alivie pelas mãos de um médico, de um psicoterapeuta, de um psicólogo. E eu vou mais longe. Não resta dúvida de que a cura pode ocorrer num tratamento médico pela atuação exclusiva da espiritualidade, utilizando-se até mesmo da profissão de um ateu. Não só seria descabido, por outro lado, como até mesmo criminoso, cobrar-se por uma consulta, por um atendimento mediúnico, quando o conhecimento, a técnica utilizada, advém da atividade exclusiva da espiritualidade, para a cura que nós não nos preparamos, para a cura que nós não dispomos de conhecimento. Ou seja, neste caso, trata-se de uma faculdade mediúnica cujo resultado é fruto não do nosso conhecimento técnico, mas sim pela atividade de um espírito. Ora, como nenhum ser humano gosta de ser explorado, obviamente os espíritos superiores, eles não admitem, salvo raríssimas situações, que este médium obtenha ganho por um conhecimento, por uma técnica que não lhe pertence, que não pertence ao médium. Quem não se recorda, por exemplo, da palavra proxeneta, daquele que cobra pela atividade sexual de outrem? Trata-se de uma atividade lícita? Salvo os espíritos superiores, é claro que muitos espíritos rotulados de inferiores, daqueles que se encontram envolvidos em interesses rasteiros, muitos deles rotulados de pseudo-sábios,
batedores, mentirosos, é claro que eles poderão comparecer a um atendimento mediúnico e assim ser cúmplice na exploração da boa-fé daquele que busca o médium. Ora, nós podemos agendar uma consulta para que nós possamos atender, mas como que nós podemos exigir a presença de um espírito, de um especialista, para que ali na consulta esteja presente? Engana-se, flagrantemente se engana aquele que pensa que pode desfrutar de sempre ter em sua companhia este ou aquele espírito que de fato detém o conhecimento, a técnica, o conhecimento necessários ao tratamento, à cura e, por que não dizer, ao trabalho de desobsessão. Perceberam bem? É muito importante que nós utilizemos a nossa inteligência para que assim possamos entender a mensagem de Jesus Cristo. É incoerente nós analisarmos a hipótese em que alguém se ache no direito de cobrar por uma aptidão, por um conhecimento técnico que não possua. Por isso que nós percebemos que muitos caem na cilada da mistificação, sendo instrumentos de espíritos mentirosos, de pseudo-sábios. É claro que aquele médium que se move por interesses rasteiros, pela postura criminosa de exigir a presença da espiritualidade numa atividade mediúnica, é claro que quase sempre ele ali está ladeado por espíritos rotulados de inferiores. Nós precisamos, assim, sempre nos mover pelo estudo, pelo conhecimento. Quando nós procuramos aprofundar um pouco mais, nós iremos nos deparar com aquilo que está no livro que é o Espiritismo, quando Allan Kardec ele se refere àquela expressão médium de profissão, ele diz mais ou menos o seguinte: ponho de lado todo o pensamento de fraude e embuste. Ponho de lado todo o pensamento de fraude e mentira. E suponho que exista a mais completa lealdade. Neste caso, para que um médium de profissão possa oferecer toda a segurança às pessoas que o venham consultar, é necessário, é indispensável que este médium possua uma faculdade permanentemente universal. Ou seja, que este médium possa comunicar-se facilmente com qualquer espírito e a todo momento, para este espírito estar constantemente à disposição do público, como um médico, e a satisfazer todas as evocações que lhe sejam pedidas. Ora, isto é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros. E isto por causas independentes da vontade do espírito, o que não posso desenvolver aqui, porque não estou fazendo um curso de espiritismo. Veja bem, o que Allan Kardec está dizendo? Porque é impossível que nós, como médiuns, possamos ter ao nosso lado sempre, a todo momento, a presença deste ou daquele espírito. Porque ele não pode se encontrar sempre que nós esperamos a sua presença. Ora, devemos sempre usar a nossa inteligência. É claro que nós não podemos exigir, em outras palavras, forçar a presença de um espírito que não queira comparecer à agenda, ao atendimento que nós agendamos. E se, por exemplo, este espírito a quem evocamos, se ele não comparece, quase sempre ele será substituído por espíritos pseudo-sábios, por espíritos rotulados de inferiores.
Por isso que é muito perigoso, é muito perigosa essa prática de se cobrar por atendimento mediúnico. Porque, de certa forma, ou de forma bem clara, nós estamos sendo estelionatários. Nós estamos enganando as pessoas, como se nós estivéssemos ali combinando de forma certeira o atendimento, proporcionar a ela o atendimento no exercício de uma atividade para a qual nós não nos preparamos. Se um espírito, ele, de fato, se ele detém a capacidade de curar, de aliviar a dor, e se ele ali não se encontra, obviamente ele será substituído por um espírito pseudo-sábio, por um espírito inferior. Este assunto, como eu disse no início, é um assunto não só interessante, mas um assunto muito importante. Nós traçamos esse propósito de compartilhar com vocês estas ideias para que nós possamos ficar atentos. Este assunto é tão importante, e eu repito a fala de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele deixa, em outras palavras, bem claro. Allan Kardec, ele compartilha conosco o seu pensamento. Se nós repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho, nem por sistema, mas os próprios princípios que regem as nossas relações com o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessárias naquele que se põe à disposição do público e a quem o desejo de satisfazer a clientela que lhe paga arrasta ao abuso. Do que eu tenho dito, não concluo que todos os médiuns interesseiros sejam charlatães. Eu digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita de velhacaria. Quem deseja se convencer deve procurar, primeiro que tudo, elementos de sinceridade. Elementos de sinceridade. Allan Kardec, então, de tudo o que nós expomos, ele é pontiagudo neste assunto. Devemos cobrar pelo exercício da faculdade mediúnica? É lícito, como médium, devemos, com base no Evangelho de Jesus Cristo, com base nos princípios doutrinários, daquilo que a doutrina espírita nos proporciona, cobrar pelo exercício da faculdade mediúnica? Eu penso que aquilo que nós compartilhamos aqui pode muito lhe ajudar. E depois desta explanação, eu penso que nós iremos compreender o motivo de ali estar presente em Levítico a seguinte advertência: não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Pensemos bem a respeito deste assunto. A doutrina espírita tem muito a nos ajudar. Zelemos, aprimoremos pelas nossas faculdades e não procuremos tirar vantagem daquilo que não nos pertence. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.